Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte pessoal, hoje a gente vai falar sobre algo novo no canal, que vai ser a gente acompanhar não só os jogos em si, né, jogos na prévia deles, a média das equipes, mas também fazer um pós-rodada, digamos assim, em alguns pontos e alguns jogos que são os principais. Hoje a gente vai fazer esse primeiro vídeo com os jogos da Champions League. Então amanhã e também na quarta-feira, terça e quarta dessa semana, teremos análise normalmente dos jogos da Champions correspondente aos jogos que vão acontecer, tá? Tanto entre Inter e Milan quanto entre City e Real Madrid. Agora a gente vai olhar os jogos de ida dessa Champions League, o que a gente colocou como perspectiva e o que de fato aconteceu. Então a gente vai fazer, vai passar por esse ponto para a gente poder analisar cada um dos jogos, beleza? Então vamos lá, começando agora pelo Real Madrid. Então o primeiro ponto é o seguinte: quando a gente colocou aquela média do Real Madrid jogando como mandante, o overall era 64. Então a gente tinha um overall do Real Madrid em 64. Pós-partida esse overall da partida foi 53. O que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente que, pesando as coisas, o Real Madrid teve mais facilidade com as outras equipes e muita dificuldade com essa equipe do City. Basicamente foi isso. E aí, quando a gente falar de muita dificuldade, por mais que a gente possa analisar, foi um jogo legal, foi um grande jogo, não é isso o ponto desse indicador. O grande ponto desse indicador é a facilidade que esse clube vai ter para alcançar o resultado da partida. Então, se você tem um maior overall ali, para a gente pegar a linguagem do FIFA, se você tiver um maior overall, você vai ter um cenário mais favorável, ou seja, você vai ganhar as partidas por mais gols de diferença. Se você tiver um cenário mais equilibrado, o teu overall vai cair. E quando você perder por muito gol de diferença, o overall vai lá para baixo. Então o Real Madrid não perdeu por muitos gols de diferença, empatou o jogo em casa, jogando relativamente bem, então a nota dele ficou mediana ali, não chegou a subir tanto, tá? Então a gente pode entender que o Real Madrid foi bem dentro do confronto. Depois a gente vai chegar no City mais à frente e vai mostrar que o overall é um pouco mais baixo do City, mas a princípio a gente está olhando o Real Madrid, que teve dificuldade em ter a posse da bola por conta do City especificamente, e aí ele vai muito abaixo em relação à média. Também por conta disso não gera tanta conversão de passe para chute, nem tanto chute a gol. Então você tem uma equipe que está com uma dificuldade de criação, basicamente, e nessa dificuldade de criação, poucas chances são geradas e aí poucas chances são de fato convertidas. Tá? Você acaba desperdiçando muitas finalizações, né? E aí a gente está falando de chutes ao gol, ou seja, chutes certos. Desperdiça a finalização, e aí você tem menos conversão em relação também ao gol. Então, em todos os cenários que a gente estimou a média, contra o City conseguiu baixar essas médias do Real Madrid. Ou o Real Madrid não conseguiu chegar nas médias propostas ali pelo Manchester City. Tá? Então, assim, a gente está olhando um cenário onde o Real Madrid, na fase ofensiva, não foi tão bem quanto costumava vir sendo. Tá? Basicamente é isso. E aí, a gente olhando também o outro cenário, que seria a parte da defesa, ou seja, da recuperação da posse, Real Madrid teve mais dificuldade de recuperar essa bola, seja no total ou na velocidade, ou seja, o City faz mais ações em posse do que a maioria dos adversários que o Real Madrid teve jogando em casa, e também na recuperação não cometeu tantas faltas, esse foi um ponto positivo. Bloqueou mais, mas bloqueia mais porque sofreu mais do que a média, e também mais do que a média para ele, né, Real Madrid, e também contou com maior índice de defesa do goleiro. Então, quando a gente falava lá no primeiro vídeo de Real Madrid e City que o Courtois era um goleiro muito importante, que era um jogador muito importante, né, e que ele era um fator decisivo, a gente foi vendo, principalmente nos primeiros minutos ali com 2, 3 defesas, que de fato não só os números apontam isso, mas aconteceu isso, né? Aconteceu de que o Real Madrid precisou dele novamente para não sofrer ali no começo, e aí não sofrendo conseguir pelo menos o resultado
que deixa em aberto o confronto, né? Já a equipe do City, a gente vai olhar agora. O City, a gente tinha estimado o overall 53, ele foi 47, ou seja, bem próximo ali da média. Era aquilo que a gente esperava, tá? Um City com menos posse de bola do que o normal, o que também é normal. Você vai ver que as duas equipes têm menos posse. Não quer dizer que as duas abdicaram de jogar, não é isso. É que dentro de uma estratégia ou dentro dessa organização que a gente está fazendo, você ainda tem jogos de primeira fase. Então você tem jogos onde teve um domínio do City jogando fora de casa muito grande, ou um domínio do Real Madrid muito grande jogando no Bernabéu. E isso também vai pesando na análise. Então menos posse de bola do que o estimado. Também essa conversão de passe para chute foi abaixo, tá? Foi abaixo. E aí você teve chutes ao gol. Então o que aconteceu com o City? Basicamente, ele quase não mudou o jeito de jogar, não mudou. E nesse cenário onde ele não mudou, o que ele conseguiu de forma muito positiva foi chutar a gol. A maioria dos chutes do City eram errados, e aí você tem um aumento do número de chutes certos ao gol. Então isso é positivo. O grande ponto que a gente está vendo aí é que a gente entendeu logo na análise lá que uma grande possibilidade seria justamente o City abrir mão do jeito de jogar para ter um jogo muito próximo do Red Bull Leipzig. E de fato até a construção da história foi parecida, né? Empate em 1-1 jogando fora de casa, então de fato foi próximo ali. Na fase de defesa, aí você tem um City que foi melhor. Nesse cenário você tem quase que um empate no quanto que ele deixa o adversário fazer das ações. Recuperou até um pouco mais a posse, também sem muita diferença. Evitou as faltas, então foi um cenário positivo para o City evitando as faltas. E aí não precisou tanto do Ederson quanto vinha precisando. Tá? Por quê? Porque se você olhar ali os indicadores de bloqueio, a maioria dos chutes do Real Madrid foram bloqueados. Quando o Ederson foi exigido, fez boas defesas. Mas o quantidade de vezes, acabou parando mais no bloqueio do que chegando no próprio Ederson. Tá? Então esse é o cenário de Real Madrid e City. O Real Madrid que foi melhor do que o City na nota, tá? Foi melhor do que o City, eram 53-47, né? Foi melhor do que o City na nota, mas de novo, era um confronto que era muito desigual nesse primeiro momento, favorável ao Real Madrid, e acabou sendo bem mais igual, muito porque o City quis igualar o jogo. Ele controlou o ritmo do jogo para igualar esse jogo. E esse é um ponto positivo da equipe do Guardiola, tá? Olhando já o confronto de Milan e Inter de Milão, a gente estimou um Milan jogando em casa, e aqui a gente tinha aquele problema, né, se a gente considerava casa ou não, né, porque é o mesmo estádio. A gente observou ainda um Milan que a gente esperava que tivesse uma taxa de conversão, como não fez gol, não tem taxa, né? Então, faz nota mais baixo. Mas também um Milan que não conseguiu finalizar tão bem a gol. Um Milan que não conseguiu converter as suas ações de passe para chute e também ficou muito com a posse da bola, mais do que a média. O que isso quer dizer para a gente em termos de análise? Para complementar alguns pontos e elucidar alguns outros. Quando a gente olha uma equipe que não sabe o que fazer em posse da bola, e quando eu falo não sabe é o seguinte, não é se vai acelerar o jogo e fazer um contra-ataque ou um ataque mais rápido, ou se vai manter a posse, não é isso. Mas ela não sabe converter as ações em gol, basicamente, tá? Ela roda a bola, perde a bola para alguém da equipe adversária. O que aconteceu com o Milan foi ficar com a posse da bola, controlar ali algumas ações de passe, perder essa posse e tomar o contra-ataque. Perder essa posse e deixar espaço. Então o Milan não soube jogar em posse da bola, basicamente por mais que tivesse um número de passes, por mais que tenha progredido no campo, quando encontrava ali uma marcação mais baixa da Inter, perdia a maioria desses lances para a Inter, né? E a gente pode ver que na fase defensiva você tem ainda uma recuperação mais rápida, ou seja, você tem ali no caso uma equipe em posse da bola, uma equipe adversária que fica menos com a posse da bola. Um número total um pouco mais baixo, mas esse sem muita diferença, para ser honesto. Não cometeu tantas faltas, mas teve que bloquear muito mais e aí o seu goleiro não atuou tão bem. Então, ou seja, você não teve grandes defesas, tentou se bloquear, mas não parou todos os chutes, tá? E aí você tem o overall 40. Lembra que a gente falava de olhar o mandante e visitante pelo overall agora? Real Madrid 53,
Aí você tem o City 47 e agora você tem o Milan com 40. Então assim, foi muito pior o Milan do que as outras duas equipes que a gente falou agora nesse vídeo, tá? E aí olhando a Inter, que foi a melhor da rodada, tá? Foi a melhor da rodada. Overall 60 contra o overall 51 estimado. Mas onde está o truque dessa Inter? Essa Inter abdica da posse da bola, mas consegue converter mais passe para chute. Consegue converter os seus chutes em chutes certos e consegue converter a mesma taxa que já vinha convertendo. O grande cenário é que ele vai ter uma conversão maior de passe para chute, ou seja, ela abdica de uma posse da bola para atacar mais rápido, que é onde ela vai ter de fato chance de converter as suas ações em gol, tá? Na fase defensiva também vantagem para essa equipe jogando o que vinha jogando, porque de novo não pressionou tanto quanto podia pressionar, não recuperou tanto quanto podia recuperar, evitou as faltas, isso foi muito bem, e nessa parte de defesa e bloqueio não precisou, tá? Quando esses números estiverem um pouco mais baixos, quer dizer que não precisou, basicamente. E isso é positivo. Não precisar quer dizer que você está conseguindo recuperar a bola antes da finalização do adversário. E recuperar a bola antes da finalização do adversário faz com que você não sofra o gol ou a finalização e acabe tendo a possibilidade de construir essa jogada com mais espaços. Porque geralmente você está falando de uma parte onde a bola já está mais à frente, a equipe já está com uma linha mais adiantada adversária, tá bom? Então, nesse primeiro cenário, que a gente tinha estimado até uma vitória do Milan por um gol de diferença, mas que a gente falava que poderia ser empate, a Inter foi a grande vitoriosa da rodada de fato, justamente porque conseguiu superar as expectativas com uma estratégia. Por isso que a gente fala às vezes aqui que eu estou aqui no quarto em Limeira, não vou saber mais do que a comissão técnica do Milan, ou mais que a comissão técnica da Inter, ou mais do que o Guardiola, ou mais que o Ancelotti. Justamente por isso. Você olhar os números da média e entender o que eles fizeram a partir dessas coisas. A partir do controle que eles vão ter e o quanto a escolha de cada treinador ou de cada comissão como um todo vai poder proporcionar mudanças no jogo. A escolha da comissão da Inter proporcionou mudanças no jogo. A escolha da comissão da Inter também proporcionou isso. Um positivo, Inter, um negativo, o Milan. Real Madrid e City, houve uma escolha pelo tradicional desse Real Madrid contra uma escolha por um City que jogou diferente do que vinha acostumado a jogar. E aí igualaram as coisas num cenário que era desfavorável. Então, nesse primeiro momento, por mais que a gente saia com a sensação de que o Real Madrid foi muito melhor do que o City, estrategicamente o City saiu vitorioso. Saiu no confronto onde era para ter saído negativo com um empate. O Milan sai do confronto como extremo perdedor, que era para ter um positivo e teve 2 negativos. A Inter sai como uma extrema vitoriosa nesse cenário, que era para ter um negativo e tem 2 positivos. Real Madrid deixa o jogo em aberto tendo 0 de saldo, né, ao invés de mais 1 como era esperado. Mas nesse momento, agora inverte. Então a vantagem tende a ir para a Inter, tende a ir para a City, justamente para a gente ter essa organização. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, também se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Beleza? Um grande abraço a todos e valeu! Até mais!